Boa noite, igreja. Igreja presencial e igreja online, né? É um prazer estar com vocês aqui, com essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, trazer uma mensagem, me deram essa missão para essa noite. Então, que Deus me ajude e que o Espírito Santo entregue para vocês o que é muito útil, o que for muito útil para vocês. Amém? Queria agradecer em especial minha mãe, que está em casa cuidando do meu filhotinho, para que eu pudesse estar aqui nesse momento, compartilhando uma mensagem com vocês. Obrigada, Betinho. Então, vamos lá, pessoal. Hoje vou abrir uma caixinha aqui com vocês, daqui a pouco. Mas eu queria introduzir essa mensagem. Coloca para mim, amor, aquela foto. Só um minutinho. Ao vivo é assim, né? Tem as questões técnicas. Vocês estão com frio aí? Não, né? O frio é só externo, porque interno eu estou queimando. Depois de um louvor como esse, né? E aí, amor? Então, quantos já foram no Country Club? Country Club. Todo mundo, né? Foi. E foi a imagem errada. E essa cena aí. Quantas vezes nós já passamos por esse caminho aqui? Inúmeras, né? Muitas e muitas vezes. Quantas vezes, inclusive é um cenário muito bonito, quantas vezes vocês já pararam para pensar nesses bambus, na história desses bambus, na importância desses bambus? Na casa da tia Ilma, né, da mãe da Inayá, uma vez eu estava lá e lá de cima, ali na rua São Paulo, dá para ver esse cenário, né, dos bambus de cima, assim, é muito bonito, que é todo fechadinho assim. E muitas vezes nós já passamos por esse caminho aqui sem nunca pensar sobre a importância desses bambus. A gente chega lá no centro do country ali, tem aquele lago, né? Tem um cenário também muito bonito, mas às vezes o bambu não recebe tanta importância. E eu queria compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre os bambus. O corpo do maior bambu não é maior que o de muitas outras árvores, mas ele pode suportar invernos frios e verões muito quentes e são, por vezes, as únicas árvores que ficam de pé após uma tempestade. Você pode ver que passa verão, inverno, outono, primavera, em todas as estações, esse cenário é o mesmo. A gente não vê muita diferença. O bambu, apesar de sua simplicidade, é uma das árvores mais resistentes que existem no mundo. É tão durável quanto o concreto, e a sua atração é comparada do aço, ou seja, ele enverga, mas não quebra. Você já viu um pé de bambu sozinho? Dificilmente você vai ver um pé de bambu sozinho. Antes de crescer, ele permite que nasçam outros ao seu lado, mostrando cooperativismo. E se você é ansioso e vive com pressa, não plante bambus, porque por 5 anos o crescimento do bambu é totalmente subterrâneo. Ou seja, ele está crescendo para baixo, ele está criando raízes. Legal, né? A gente olha essa cena aqui, esses bambus, esse cenário muito bonito, mas a gente não faz ideia que por baixo dessa terra aqui, que a gente já passou inúmeras vezes, existem raízes, e raízes muito profundas que sustentam esses bambus. Pega essa lição do bambu que eu aprendi com o bambu enquanto preparava a mensagem. Ele suporta o vento e a tempestade, vive em comunidade, tem raízes profundas, não cria galhos, é cheio de nós e vazio de si mesmo. Legal, né? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês e compartilhar com vocês hoje é sobre raízes. Também estamos na época das cerejeiras, né? Alguém aqui tirou foto com cerejeira? Eu fiz questão de tirar porque eu acho muito bonito. E toda vez que eu passo por uma,
eu tenho que comentar sobre a beleza da cerejeira, né? E quantas vezes a gente também já passou por baixo das cerejeiras e a gente nem reparou que ali haviam raízes que davam sustentação para aquela árvore tão bonita e tão agradável. A Bíblia utiliza muitas figuras de linguagem, especialmente metáforas e símiles, para expressar princípios espirituais. Jesus usava muitos exemplos na natureza para ensinar os discípulos. Ele usava os lírios do campo, né? Ele deu o exemplo da parábola do semeador, enfim, Jesus estava sempre usando exemplos da natureza para ensinar a gente. E em algumas passagens da Bíblia, ela nos compara a árvores. Né, como está lá no Salmo 1, é uma passagem que eu gosto muito, né, um salmo que eu gosto muito, que fala assim, se vocês quiserem abrir só para acompanhar, mas eu vou ler rapidinho para a gente não perder muito tempo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ele fala que nós somos como árvores. E se a gente estiver plantado à beira de rios de águas, de riachos, né, de rios de águas vivas, a gente vai dar fruto no tempo certo, a gente não vai morrer. Né? Então, ele está comparando a gente com a árvore. E também em Jeremias 17, 7, 8, fala o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Legal, né? Então, gente, a gente costuma admirar muito a beleza das árvores, né? A gente admira os frutos, as folhas, a sombra que algumas árvores proporcionam, né? Eu lembro que na nossa lua de mel, nós fomos para Natal, a gente foi naquele cajueiro, né? No maior cajueiro do mundo. É uma árvore enorme, as raízes são enormes e a sombra também. Você consegue passar por dentro, assim, sem quase que ver o sol, né? Então, a gente admira muito aquilo que a gente vê e muito pouco aquilo que a gente não vê. E, principalmente, eu acho que nessa época que a gente vive das redes sociais, eu acho que isso acentuou um pouco, né? Porque a gente valoriza muito as vitórias das pessoas, aquilo que elas mostram, o sucesso, né? O resultado aparente, né? E, principalmente, porque nas redes sociais cada um mostra o que quer, né? A gente não mostra o backstage, né? Assim, o que está por trás, né? Por trás da cortina a gente não mostra, né? Mas na maior parte do tempo, embora a gente ande pelas ruas e a gente admire as árvores, a gente está andando sobre as raízes delas. Que, na verdade, a raiz é a vida escondida da árvore. É aquilo que ninguém vê. E que às vezes a gente normalmente nem dá valor. Mas é essa raiz que dá sentido para a árvore, que faz com que todo o resto funcione, que o fruto aconteça no tempo certo, que as flores deem fruto, apareçam no tempo certo. E isso chama muito a nossa atenção. Nos mais variados aspectos da nossa vida, valorizamos mais o que é aparente e menosprezamos o que está oculto. Às vezes, estamos muito preocupados com as aparências, com aquilo que pode ser visto e admirado pelos homens. Perceber as raízes e principalmente cuidar delas não é algo que damos tanto valor. E essa mensagem que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês já é uma mensagem que Deus vinha falando comigo. Eu só não sabia que era para eu compartilhar, porque eu não sabia que eu ia vir compartilhar, né? Deus já vinha falando comigo, né, ministrando meu coração há algum tempo. Até o Júnior um dia me mandou uma publicação no Instagram também sobre bambus. Eu falei com ele assim, acho que veio casar com aquilo que Deus já está falando comigo.
E aí, essa semana veio o convite para compartilhar uma mensagem. Aí, na hora, assim, eu dei uma relutada, né? Normal. E aí, isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu falei assim, amor, já tenho uma mensagem para dar. Eu vou compartilhar aquilo que Deus está falando comigo já tem um tempo. E eu sinto que é isso que Ele queria compartilhar. Ele só estava preparando essa mensagem dentro de mim. Vamos lá. E sobre raízes? Quais são as duas funções principais das raízes? A primeira é de sustentar a árvore, né? E a segunda é que é promover a absorção de água e nutrientes. É através da raiz que a árvore se alimenta. E como que eu posso, então, cuidar das minhas raízes? Se a minha raiz, ela é tão importante para mim, se as minhas raízes são tão importantes para mim, como que eu posso cuidar delas? Dessa parte que ninguém vê, que só Deus vê, né? E que Ele trata com tanto carinho. E eu trouxe 3 formas de nós cuidarmos das nossas raízes. A primeira forma que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é que é importante que a gente construa um relacionamento autêntico e profundo com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado no relacionamento das outras pessoas com Deus, né? Às vezes a gente olha, por exemplo, o Tiago, né? Que está nos assistindo, né, pastor? E a gente olha a vida do Tiago, a maneira como Deus fala com o Tiago e a maneira como o Tiago vem aqui e entrega a mensagem. Você fala assim, uau, como que Deus fala com o Tiago? Eu quero que Deus fale comigo como fala com o Tiago. E a gente começa a basear o nosso relacionamento com Deus muito da maneira como outras pessoas se relacionam com Deus. Só que nós não somos pessoas iguais às outras, nós somos pessoas únicas e para Deus também. E o nosso relacionamento com Deus também é único. Ninguém vai se relacionar com Deus como você. Ninguém vai se relacionar com Deus como a Thalita se relaciona, porque a Thalita é a única. Ninguém vai se relacionar com Deus como o Ricardo se relaciona, porque o Ricardo é único. Deus, Ele faz questão de ter um relacionamento único com cada um de nós. E a gente precisa construir esse relacionamento. Relacionamentos não nascem prontos, né? Eu posso dizer isso porque eu sou casada. Meu relacionamento com o Felipe não nasceu do dia para a noite. Nós estamos construindo. E esse ano nós fazemos 10 anos de casado. E 12, na verdade, juntos, né? Mas são 12 anos construindo um relacionamento. E quanto mais nós andamos juntos, nós convivemos, nós crescemos e passamos pelas fases da vida juntos, nós desenvolvemos esse relacionamento. Então tem coisa que eu não preciso nem perguntar para ele, que eu já sei o que ele quer. Eu já sei o gosto dele. Mas isso é o quê? Um relacionamento construído. Com Deus também é assim. A gente constrói um relacionamento com Deus. E é necessário que a gente construa um relacionamento autêntico com Deus. E profundo. Outra forma de nós cuidarmos das nossas raízes é conhecendo a palavra. Gastando tempo com a palavra. Ela é o nosso manual de instrução, né? Deus, quando nos fez, Ele falou assim, vou te dar um manual para você saber como que você funciona e como que as coisas precisam funcionar na sua vida. Toma a Bíblia. Né? A Bíblia é o nosso manual de instrução, está tudo lá. Só que eu preciso conhecer aquilo ali. Eu preciso ter base para aquilo que eu acredito. Porque é isso que vai me sustentar no dia mau. Lá em João 6, de 33 a 35, diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então uma forma de cuidar das minhas raízes é o quê? Me alimentando da palavra, me relacionando com Cristo e me alimentando dele, porque Ele é o alimento que eu preciso. Ele é a água que mata a minha sede. Eu preciso conhecer a palavra. E se eu só conheço a Bíblia, porque eu venho no culto no domingo, eu não conheço a Bíblia.
Se eu conheço a Bíblia porque eu assisto só pregação no YouTube, eu não conheço a Bíblia. É como se eu estivesse me alimentando de congelado daqueles congelados que a gente compra no mercado. A gente não está comendo da fruta, do alimento direto, né, natural. A gente está comendo algo processado por outra pessoa. Não estou dizendo que isso não é importante, gente. É enriquecedor a gente ouvir pregações, né? Isso é muito importante, mas isso não substitui o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Não substitui, porque a gente precisa do alimento que vem direto da fonte. Ele é puro. E Deus vai falar conosco através da palavra também, principalmente. E a terceira forma que eu coloquei aqui, cuidando do seu coração, cuidando das suas emoções, cuidando da sua mente. Lá em Provérbios 4:23, que é um versículo muito conhecido, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidar do seu coração, não permitir que a raiz de amargura ache espaço dentro do seu coração. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem inúmeras passagens que falam da importância da gente cuidar do nosso coração. E às vezes a gente não dá a devida importância para as nossas emoções. E aí que chega uma hora que a casa cai. Então a gente tem que estar constantemente cuidando do nosso coração, fazendo uma revisão para ver se tem alguma coisa que está ali contaminando, que está minando o nosso coração. Às vezes uma falta de perdão, às vezes uma questão mal resolvida, um embaraço, como na semana passada o B falou, né? Às vezes a gente tem algumas coisas que podem estar ali o tempo todo no nosso coração. Se a gente não estiver de vez em quando fazendo uma limpa, igual que a gente de vez em quando tem que pegar o nosso armário e dar uma renovada nele, tirar umas roupas que a gente não usa mais, dar uma limpada, organizar, colocar as coisas na gaveta, a gente precisa fazer a mesma coisa com o nosso coração. E aí tem a Flávia, né, que tem aí alguns programas que ela tem feito, que tem sido muito legal, né, alguns desafios de você cuidar de você. Gente, isso é muito importante. Às vezes a gente acha assim, não dá a devida atenção para isso, não vou fazer porque eu não preciso. Precisa. Isso é importante. Você precisa estar com as coisas ajustadas dentro de você. A sua casa precisa estar arrumada. Nós somos o templo do Espírito Santo. A nossa casa precisa estar arrumada. As nossas emoções precisam estar arrumadas. Os nossos pensamentos precisam estar arrumados. Amém? Então, dei aí 3 formas da gente estar cuidando das nossas raízes, né? E como que a gente passa aí pelas estações da nossa vida? Lá em Daniel 2:21 diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações. Toda árvore passa pelas estações. A profundidade da raiz é que vai definir se ela vai ficar de pé ou não nas estações mais severas. Nós estamos no inverno. A gente sabe muito bem que a gente, como carne, a gente está sentindo um frio danado aqui. As árvores também sentem, né? E aí, quando vem uma enxurrada, uma tempo de chuva, alguma coisa assim, o que vai fazer a árvore ficar de pé, uma ventania, é a raiz, é a profundidade dela. E as estações, elas fazem parte da nossa vida, como fazem parte da vida da árvore. E a Bíblia fala lá em Daniel que é Ele quem muda o tempo e as estações. E as estações fazem parte da vida do homem. Elas fazem parte do crescimento e do desenvolvimento do homem. E lá em Eclesiastes 8:5 diz que o coração sábio discernirá o tempo e o modo. O sábio discernirá o tempo e o modo. Se a gente não perceber que nós estamos passando por estações, nós estamos perdendo a oportunidade de crescer, de aproveitar o que cada estação tem a nos ensinar. E nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer, nem sempre tudo vão ser flores, tudo vai ser fácil, mas a gente discernir qual estação da nossa vida que a gente está, vai fazer toda a diferença.
Isso é sabedoria. Tem um texto do Tiago Arraes, que eu gosto muito, já usei ele várias vezes, mas eu queria ler para vocês rapidinho, que diz assim, vou beber uma aguinha. Assim como as estações, a vida tem ciclos. Os melhores dias são como memórias antigas de um verão regado de risadas, de aventuras e de calor. Mas depois do verão vem o outono, as folhas caem, as circunstâncias mudam. E o inverno é tão traiçoeiro que é quase impossível notar quando de fato começa e quando termina. Os dias são escuros, mais curtos. Parecem saber que se fossem longos derrubariam até os mais valentes entre nós. As estações nos dão a oportunidade de redescobrirmos o significado do que é paciência. Nos levam à reflexão, à esperança de uma nova primavera. No outono, no inverno, esperamos a primavera chegar. E assim como as estações, a vida. As estações servem para a manutenção da vida. Imagina se a gente vivesse um eterno verão. Nossa vida é um deserto. A gente precisa das outras estações. Lá em Eclesiastes 3, que também é uma passagem muito conhecida, fala sobre o tempo, que há tempos para cada coisa, né? Para todo propósito. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, e assim vai. Só que é interessante que a gente quer colher sem ter plantado. A gente quer sorrir, mas também não quer passar pelo tempo do choro. A gente sempre quer o lado bom, os tempos bons, é claro, né? Todo mundo gosta de coisa boa, né? Eu também gosto. Mas a gente precisa entender que tem tempo de coisas que não são agradáveis. Né? Logo depois ele fala, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. E a primavera? Vamos falar da primavera? As primaveras são regadas de beleza. Existe revitalização e reflorescimento. É uma estação de plantio e colheita de frutos. Nossa esperança é renovada. Nos aventuramos com mais facilidade nessa estação. O perfumizá-la e as cores se intensificam. Nada tira nossa paz, nem os problemas. Gente, eu sou fã da primavera. Eu nasci em uma primavera. E eu gosto muito do clima da primavera. Eu acho que tudo fica lindo, fica legal, fico muito animada. Aliás, eu sou uma pessoa que sou muito do calor do dia. Eu adoro aproveitar as coisas, né? E eu amo a primavera e o verão. Até comentei isso no grupo hoje da igreja, que eu amo primavera e verão. Não que eu não goste do outono ou do inverno, mas eu tenho uma preferênciazinha, eu confesso aqui, que eu gosto da primavera e do verão. Eu fico muito animada. Normalmente a pessoa, quando ela conhece Jesus, ela vive uma primavera, né? Às vezes ela vem de um momento muito difícil na vida dela, ela conhece Jesus. Não que os problemas dela tenham acabado, mas ela está em estado de glória. Ela não consegue ver problema em nada, está tudo lindo, está tudo florido, e ela louva, e ela canta, e a igreja é perfeita, e vamos, que é primavera, né? Todo mundo gosta da primavera. E vem o verão, e o verão representa a alegria, o calor, a paixão. É uma estação quente e chuvosa. Este é o momento em que produzimos e conquistamos, nos sentimos realizados, completos e preenchidos de felicidade. Tempo em que os avanços são percebidos, os frutos são colhidos e amadurecem nessa estação. O calor reaquece nossos corações e a esperança é renovada. É nesse tempo que precisamos guardar mantimento para as próximas estações, e essa é a lição da formiga, né? A formiga, ela guarda mantimento nessa temporada para quando chegar o inverno ela poder ficar quietinha na dela. Então imagina só, né, como eu falei, se nós vivêssemos um eterno verão. Nossa vida ia virar um deserto. Então tem um prazo para as coisas acontecerem. E então vem o outono. Momento de descartar o que não serve para a estação seguinte. Ficamos mais inquietos. É a estação onde as folhas caem, onde vivenciamos algumas perdas. Uma fase suscetível a medos, preocupações,
Parece que a gente começa a ficar meio desconfortável no outono da nossa vida. Parece que as coisas já não estão mais casando como casavam dentro de nós no verão, no inverno. Isso vale para ministério, isso vale no casamento, isso vale na vida profissional. Parece que assim, você estava no verão, a coisa está bombando, está tudo fluindo, o negócio está acontecendo e de repente parece que você cai em si, parece que o negócio começa a ficar desconfortável, você começa a ficar... Parece que eu estou precisando renovar a minha mente, parece que o negócio não está funcionando mais do jeito que funcionava. E o outono chega. E o inverno? O inverno. É nessa hora que você gostaria de se deitar e acordar depois de tudo ter passado. Hoje é um dia de inverno. Estão aqui pessoas muito fortes, né? Dispostas, que aceitaram sair de casa desse frio para estar aqui, né? E não que quem está em casa não seja forte não, tá, gente? Eu só estou querendo valorizar as pessoas que estão aqui, né? Honrar. Os invernos são as estações frias e escuras. Relacionam-se com tempos de espera e crescimento interno associado ao desacelerar. Muita coisa pode parecer morta nessa estação, mas não está. É quando crescemos para baixo, quando nossas raízes são fortalecidas. E a gente está falando sobre raiz. E o inverno é a estação propícia para que a gente aprofunde as nossas raízes. E eu queria compartilhar com vocês, abrir uma caixinha aqui hoje, pela primeira vez, né? Compartilhar com vocês um testemunho pessoal, aproveitando esse gancho do inverno. No início de 2020, nós passamos por uma transição, como boa parte aqui sabe disso, né? Acompanhou. E a transição por si só, pelo menos para mim, já não é uma coisa muito fácil, né? E eu morei a vida toda na mesma casa, só saí de casa quando eu casei e moro na mesma casa. Então, assim, nunca fui de mudar de casa, estudei em poucas escolas. Então, transicionar para mim não é uma coisa muito comum. Eu sempre morei na mesma cidade, nunca passei por muitas transições na minha vida. Então, a gente passou por uma fase de transição que por si só já não seria fácil, né? E simples. E aí que nesse processo de transição, eu e Felipe, a gente passou por uma situação pública, muito assim, desagradável. E como é que eu vou falar isso? A gente passou por uma situação assim muito, muito desagradável com uma pessoa que era uma referência para nós, num lugar que a gente amava. E aí que aquilo foi muito ruim também, né? Dentro desse processo da transição também foi uma coisa que contribuiu assim para deixar ainda mais difícil esse processo, né? E aí depois disso também passamos por algumas decepções com pessoas que a gente gostava muito, que a gente tinha como amigos, né? A gente teve algumas decepções, ouvimos muitas coisas que a gente não queria ouvir, mentiras, e assim foi muito difícil para mim. E tentei administrar aquilo de uma forma positiva, né? Lidar com aquilo ali de uma forma com os olhos para o alto, né? Tipo assim, o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, tentando lidar de uma forma legal com aquilo ali, mas não foi fácil. Fiquei muito mal, assim, me senti muito nesse tempo, me senti muito assim, desvalorizada, desonrada, fiquei envergonhada. E assim, todos esses sentimentos, né? E como uma pessoa de carne e normal, aquilo trouxe algumas consequências naquele momento ali. Afinal, eu estava ferida. E uma pessoa ferida sangra. Então, qualquer pessoa que chegasse perto de mim, eu ia sangrar em cima dela. Né? Pessoas feridas ferem, pessoas que estão sangrando, sangram em quem está perto, né? Então, as pessoas que conviveram mais comigo nesse tempo, né? Que foi o Felipe sempre, né? Meu amor.
a minha família, meu pai, a minha mãe, né, e meu irmão, que estavam ali mais pertinho, eles acabava sobrando para eles, né, principalmente para o Felipe. E eu acabei ficando assim mais crítica. Eu comecei a ficar mais crítica. Eu sentia que eu estava mais amargurada. Eu comecei a ficar meio sem expectativa de bons relacionamentos, que eu pensei assim, caramba, eu me dediquei tanto tempo por tanta coisa e agora eu estou me sentindo sozinha. E aí eu comecei, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí pronto, veio a pandemia. Nesse tempo já tinha descoberto que eu estava grávida. Veio a pandemia, isolamento. Fiquei em casa, isolada da face da terra, isolada de todo mundo. E que por um lado foi até bom para mim, esse isolamento, né? Foi um tempo de retiro. Mas foi um tempo assim de muita solitude. Não vou dizer solidão porque eu não estava sozinha, mas foi um tempo que eu fiquei só comigo mesma. E eu me lembro que muitas vezes de madrugada eu acordava, eu chorava muito. E eu lembro que Deus ele vinha me encontrar de madrugada. Foram muitas vezes, sabe, assim que Deus me visitava pelas madrugadas. E eu sei que Ele recolhia as minhas lágrimas, a minha dor. Desculpa. Eu sei que era Ele que ia lá e me visitava, sabe? Às vezes eu acordava e Deus me levava para a palavra. E Ele falava comigo na palavra. E nesse momento assim que foi difícil para mim, o que me sustentou foram as minhas raízes. Por isso que eu quero te incentivar a cultivar as suas raízes. Porque eu tinha o fato de eu ter construído nas outras estações, no verão, no outono, na primavera, as minhas raízes me sustentaram no inverno da minha alma, porque eu entrei no inverno. E eu me lembro que às vezes eu acordava assim, e aí eu começava a chorar, eu chorava de madrugada, assim, eu sempre fui de acordar de madrugada, né? Ainda mais que depois que tive filho, isso se tornou uma coisa muito comum. Mas aí eu lembro que Deus ele vinha na palavra para falar comigo. E às vezes eu acordava de manhã e falava assim, Felipe, Deus falou comigo sobre isso. Eu preciso perdoar isso. Eu preciso resolver isso. E foi um processo em que Deus, ele nesse relacionamento autêntico, Ele vinha cuidar do meu coração. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês isso hoje, né? Porque está resolvido. E é claro que assim, Deus usou muitas pessoas para falar na minha vida, né? Os nossos pastores, os nossos amigos, pessoas que da nossa igreja ou não, que me mandaram mensagens e Deus usou, sabe, para me encorajar. Algumas oportunidades que nós tivemos de receber algumas palavras, né? E que assim foram tão certeiras que eu tinha certeza que Deus estava cuidando, sabe? Estava cuidando de tudo. Então assim, o que sustentou? O que me sustentou e me sustenta até agora, porque eu não estou dizendo que essa estação acabou, mas o que tem me sustentado sempre? São as raízes. Ter construído um relacionamento autêntico com Deus, não trocar a palavra, mas me alimentar dela e constantemente cuidar das minhas emoções. Porque se isso tudo tivesse acontecido e eu não tivesse uma estabilidade emocional, talvez eu não soubesse lidar com tudo isso de uma forma saudável, é difícil, né? Mas assim, de uma forma boa, mas da melhor forma que eu pudesse. Nós precisamos ter profundidade no relacionamento com Deus, na sua palavra e um coração saudável para suportarmos as estações, as adversidades, as decepções e as frustrações. Raízes fortes, árvores fortes. Queridos, os invernos da vida chegam, os dias maus chegam,
os ventos contrários chegam, a escassez, perdas, frustrações, decepções. Se você tem vivido esse tempo, essa estação em alguma área da sua vida, acredite, as suas raízes estão sendo fortalecidas. E eu quero te encorajar ainda mais, que há esperança. Depois do inverno, sempre vem a primavera. O inverno tem data para acabar. Por mais que quando a gente está vivendo aquele momento difícil, seja no ministério, seja no casamento, seja na vida financeira, seja por uma perda, enfim, aquilo precisa ter data para acabar. Aquilo só vai estender o tempo, só vai aumentar se a gente não discernir o tempo e o modo. Se a gente não tiver esse discernimento de perceber que estamos dentro de uma estação, vamos tirar proveito dela. Amém? Lá em Jó, e falta pouco para eu acabar, lá em Jó 14, de 7 a 9, diz assim: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Essa passagem está em Jó. Quem aqui conhece a história de Jó? Todo mundo conhece a história de Jó, mas quem não conhece a história de Jó, eu super incentivo que você leia, né, o livro de Jó. Jó tinha tudo, Jó era rico, tinha família, tinha tudo, ele perdeu tudo. Jó perdeu muito mais do que qualquer um de nós aqui, né? E quando ele falou sobre a árvore, ele estava falando sobre sua própria vida ali. Eu nem tenho certeza se foi ele que escreveu, né? Eu quero até pedir desculpa se eu estiver errada nisso aqui. Mas Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, os bens materiais. Imagina só, a gente perde uma pessoa que a gente ama da nossa família, aquilo ali já corrói a gente. Agora imagina você perder filhos, você perder todo mundo. Ele se tornou como árvore devastada e destruída, porém foi um sobrevivente por causa das suas raízes. A tribulação veio sobre Jó para testá-lo, contudo, suas raízes estavam firmes em Deus. Por isso ele pôde brotar novamente. E lá em Jó 42, 12 diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Queria que vocês ficassem de pé. Júnior, se quiser vir aqui com o violão. Eu não sei como que vocês estão hoje, não sei como que você está em casa aí, está hoje. Você pode estar vivendo um tempo de inverno aí na sua vida também, um inverno não só natural, mas às vezes um inverno espiritual, um inverno ministerial, um inverno no seu casamento, um inverno na sua empresa, nos seus recursos. Mas eu queria dizer algo para você. Assim como está lá em Jó, há esperança. Feche os seus olhos e sinta o cheiro das águas. O rio de Deus está nesse lugar. O rio de Deus, ele está aí na casa de cada um que está assistindo a gente. O rio de Deus é a presença de Deus. Sinta o cheiro das águas. Esse cheiro é suficiente para fazer com que você renove, para fazer com que você nasça de novo, para gerar em você uma nova estação. Queria que a gente cantasse um louvor. A gente cantou ele antes da palavra. Eu queria que a gente cantasse ele de novo, mas sentindo o cheiro das águas, dessas águas que vão nutrir as nossas raízes e vão fazer com que a gente floresça novamente. A primavera vai chegar. Amém?
rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Existe um rio. Por onde um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, eu creio que esse rio está neste lugar. Tive essa certeza quando a gente estava no louvor ali,
que a gente cantou isso pela primeira vez, eu senti claramente que a presença de Deus estava aqui, que Deus estava fazendo algo novo e que essa mensagem traria esperança para o coração de muitas pessoas. O inverno vai passar. Deus vai dar um novo tempo para você. Mas enquanto esse novo tempo não chega, aproveite para crescer para dentro. Aproveite para aprofundar as suas raízes, para desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, porque tudo vai passar e no final das contas é isso que importa. É a nossa vida em Deus. Eu queria fechar lendo para vocês uma informação que eu achei na internet muito legal, que fala o seguinte, que um doutor chamado Maurer concluiu que as raízes das plantas realizam um ciclo completo no solo. Enquanto vivas e ativas, elas auxiliam na redistribuição de carbono e outros nutrientes importantes para o solo. Depois que morrem, elas apodrecem e se tornam parte da matéria orgânica do solo, o que beneficia a próxima geração de plantas. O que significa isso? Enquanto estamos vivos, nós somos úteis nessa terra. Nós trazemos cor para essa terra. Nós damos frutos, nós alimentamos pessoas, nós servimos de sombra para muitas pessoas que vão se abrigar debaixo de nós. Nós somos úteis. Mas quando a gente morre, as nossas raízes, tudo aquilo que a gente construiu no secreto, na nossa intimidade com Deus, a nossa profundidade de relacionamento com Deus, tudo aquilo, as nossas raízes, elas servirão de alimento e benefício para a próxima geração. Amém. Amém? Então tudo aquilo que a gente está construindo hoje, os meus filhos vão colher. Amém. A próxima geração vai colher. Amém? Vocês tomam posse disso? A gente tem uma missão. Porque se a gente é saudável, nós somos árvores saudáveis, a próxima geração vai ser beneficiada. Sejamos como os bambus. A gente enverga, mas não quebra. Então pode vir ventania, pode vir chuva, pode acontecer, pode mudar a estação, que a gente está aqui de pé, firme no Senhor. Né? A gente sabe que a gente vai passar por perdas, mas que a gente não abandone aquilo que realmente importa. Amém? Hoje nós recebemos a notícia, antes de vir para cá, que a gente perdeu um amigo muito querido. E eu queria que antes de a gente terminar o culto, que a gente estivesse orando pela Suelen, que é a sua esposa, né? Eles têm 2 filhinhos. Né? Foi difícil até para trazer essa mensagem aqui hoje, porque essa a gente recebeu informação antes de sair de casa. E que Deus possa cuidar dos nossos corações, mas principalmente cuidar do coração da Suelen e das crianças, né? Da sua família. E eu queria que a gente estivesse orando por isso. Vê se você pode orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque em todo tempo, Pai, entendemos que o Senhor é bom, Pai. Em todas as coisas, Pai, sabemos que o Senhor é bom, e Deus, nessa verdade nós queremos andar, Pai. Deus, que nessa hora, Pai, nós possamos nos levantar como corpo de Cristo, como igreja, Senhor, para dar também todo o suporte que essa família precisar, Pai. Não só apenas, Jesus, os nossos sentimentos, não só apenas, Deus, a dor que sentimos, não apenas, Deus, a nossa empatia com eles nesse momento, mas, Pai, que nós possamos fazer aquilo que a Tua Palavra nos ensina, que é estar com eles, caminhar com eles, Pai, fortalecê-los aqui no que cabe a nós, Pai. Deus, encher a vida deles com as nossas orações e súplicas, Pai, pedindo para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar se derramando sobre a vida da Suelen. Pai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo, o Senhor se foi, Jesus, o Senhor voltou para o Pai, mas o Senhor nos prometeu que deixaria um Consolador para nós, Pai. E Deus, nessa hora nós pedimos, Espírito Santo, vai lá naquela casa, visite a Suelen, visite os seus filhos, Senhor.
fortaleça o coração deles, Pai. Deus, traz, Pai, aconchego para aquilo que agora é inaceitável, traz o aconchego para aquilo que agora é inaceitável, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa derramar sobre eles de maneira diferenciada nesses dias, Senhor, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa confortá-los, Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, de alguma forma, Deus, tá tocando no coração deles, Senhor Jesus, mostrando, Deus, que em todo tempo, em todo percurso, o Senhor está ali, o Senhor está presente, o Senhor está junto, o Senhor possa fortalecê-los, Senhor, sabe, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por todo o tempo que tivemos contato com o Alexandre também, Senhor. Deus, obrigado pela vida desse rapaz, obrigado pela vida desse homem, Senhor. Deus, que marcou a nossa geração, marcou a terra, marcou nossas vidas, Senhor, com sua alegria, com sua entrega, com seu amor, Pai, por Ti, Deus. Pai, nós queremos Te louvar nessa noite, entregar a Ti todas as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, principalmente a Suelen, Pai. E que o Senhor traga para nós, Pai, aquilo que nós, como corpo de Cristo, possamos fazer para ajudá-los e auxiliá-los no que for preciso, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Vamos enxergar por fé a primavera. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Paizinho, muito obrigada por esse culto, por esse tempo, Senhor, de louvor, de palavra, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Tudo que a gente faz aqui é para o Senhor, somente para o Senhor. Muito obrigada por cada pessoa que veio aqui, por cada pessoa que está assistindo de casa. Senhor, que cada um tenha sido... Que assim como eu falei no início, que o Espírito Santo tenha entregue exatamente o que cada um precisava ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nos dê uma semana abençoada, uma semana produtiva, Senhor, uma semana próspera, Pai, para que na próxima semana a gente possa estar aqui novamente para cultuar o Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa semana para todo mundo, que Deus abençoe. Deus abençoe você que está de casa também. E até o próximo domingo.